Tiago, capítulo 1, amados. Vamos voltar lá em Tiago. Na semana passada, nós falamos sobre aprovação, como crescer na fé e como ser mais ativo no reino de Deus, porque a aprovação, ela não é por pecado. A aprovação é uma prova que Deus faz sobre a nossa fé, que nós vamos crescer a cada vez mais e lá no fim nós teremos o prêmio da coroa da vida. Hoje nós vamos falar sobre tentação, que é a segunda parte. Se a primeira parte da aprovação ela é uma provisão de Deus, a tentação é o diabo se envolvendo e falando conosco, tá certo? Então eu vou pedir para você abrir lá em Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler os versos de 13 até o 18. Tiago, ele começa seco assim, né? Parece que ele já tem uma situação, ele tem conhecimento de uma situação lá dos seus leitores e que tem alguém aí na praça dizendo que é tentado por Deus. E ele vai direto combater essa heresia, né? Ele falar que está sendo tentado por Deus é colocar Deus como o criador do mal, né? E a tentação é atribuir a Deus a responsabilidade porque eu peco. Então, é uma saída, é uma escapatória, tentando jogar nas costas de Deus a responsabilidade pelo pecado. Mas, né, nós sabemos que Deus não poderia praticar aquilo que ele mesmo condena. Ele seria incoerente a gente pensar isso de Deus. Então, jogar a responsabilidade do pecado em Deus, eu sou impotente, eu não consigo resistir e tal, mas foi Deus que permitiu o pecado, tralalá. Tiago, ele é muito taxativo, irmãos. Olha o texto aí, ó. Jamais diga isso, eu sou tentado por Deus, tá certo? Isso aí, mais ou menos, era uma heresia que girava lá pelos anos, entre o ano 200 e o ano 100 antes de Cristo, já um rabino, Jesus ben Sirá, esse rabino, ele defendia essa posição de que o mal era criado por Deus e o homem, só no praticar os rituais da lei, ele poderia ser salvo, né? Então, ele já era, vamos dizer, nos dias lá de Jesus, nos dias de Tiago, essa já era uma situação bem conhecida. Mas Tiago, ele é muito taxativo, ó, jamais diga isso aí. Sabe, a gente fica razoando sobre Deus, e essa é uma especulação também filosófica dos nossos dias, né? Que indiretamente Deus foi o criador do mal. Mas Tiago fala, jamais diga isso. Ele é taxativo, ele não discute, mas ele meio que dá uma ordem aqui, né? Nós precisamos entender o seguinte, que Deus, nós conhecemos de Deus só o que ele nos revelou, mas tem uma parte de Deus que nos é oculta. Deus é insondável na sua sabedoria. Nós sabemos dele o que ele nos ensina. Contudo, existem certas coisas de Deus que são ocultas a nós. Quer dizer, nós não conseguimos esquadrinhar Deus, nós não dominamos totalmente o ser de Deus. Então, esse aqui é um mistério para nós, né? Deus, algumas vezes na Bíblia, ele tem alguns mistérios. Então, por causa desse mistério, por que a gente não sabe como que o mal foi criado, nós não devemos jogar a culpa em Deus. Tiago não discute essa heresia. Ele diz, jamais diga que que você foi tentado pelo diabo, tá certo? Em resposta disso, vem o que ele fala a seguir no verso 14 e 15. Veja aí. No verso 14 e 15, assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, cada um é tentado, não é tentado por Deus, ele disse no verso anterior,
mas é tentado pela sua própria cobiça. Então, a cobiça, ela tem a ver conosco e não com Deus, né? Então, tentação é uma proposta de desobediência. A tentação é o diabo colocando para você uma proposta. Olha, faz isso, faz aquilo, usufrui daquilo. Mas nessa proposta que o diabo faz, existe um conteúdo, que é sempre a desobediência a Deus. Para você realizar, concretizar a tentação, você tem que necessariamente desobedecer a Deus. Tá certo? Então, é uma proposta que exige desobediência a Deus. A tentação também, ela tem a sua origem na própria cobiça. Se você tem que olhar alguém como culpado da sua tentação, do seu pecado, é a sua própria cobiça. Não, você tem que assumir responsabilidade e você vai ter que responder a Deus por isso. Foi o que Tiago escreveu aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, ele diz que no fim ela gera a morte, né? A cobiça, ela é letal. Ela vai acabar conosco. O juízo de Deus, porque a cobiça gerou o pecado e o pecado levou à morte. Então, e nós somos responsáveis, porque é posse nossa. Bem, como essa é uma coisa muito, muito importante que leva à morte, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre um esboço, né, da Constituição humana. Eu vou falar com você, conversar um pouquinho com você de alguma coisa que a gente chama, que é a antropologia bíblica, né, que é o estudo do homem na Bíblia, tá certo? E aí eu vou começar a mostrar para você aqui um esboço, um desenho bem simples sobre como a Bíblia vê o homem. Primeiro tem o corpo do homem, é o que a Bíblia chama do homem exterior, tá certo? O homem exterior. E depois nós temos uma segunda parte que a Bíblia fala, que é o coração, aquele órgão ali que está ali desenhado ali no azulzinho, né? É um órgão que disposto para nós aqui. E depois a Bíblia fala ainda de um outro coração. Ela fala de um coração que é assim, metafórico, é o homem interior. Então, a Bíblia fala tanto do coração, o órgão, como a Bíblia fala do homem interior. E dentro desse homenzinho desenhado aqui do lado esquerdo da tela, você tem as duas coisas. Se você olhar a ocorrência desses o homem exterior, o homem interior e o órgão, entre o órgão coração, que bate dentro do peito de cada homem, a Bíblia menciona 4 vezes o coração enquanto esse órgão aqui dentro de nós. E a Bíblia menciona 940 vezes, mais ou menos, o homem interior. O homem, assim, como é que eu perdi a palavra? Esse homem interior, que é uma... Eu perdi a palavra, meu Deus. Não, é a metáfora, né? Ele fala metaforicamente, o homem interior. Então, o homem interior é mencionado na Bíblia 940 vezes, o coração 4 vezes. Se você tiver que estudar o coração do homem, qual dessas passagens, onde você acha, por essa ocorrência, onde que você acha que a Bíblia está mais preocupada? Com o órgão ou com esse homem interior? O que você acha? Se você tivesse que estudar, para onde você iria para aprender sobre o coração do homem? É claro que nos 940 ocorrências, porque não dá para comparar 940 com 4, né? Ou esse órgão aqui, esses 4 ocorrências, assim, quando eu tenho o meu coração, eu tenho problema de hipertensão. O órgão, o coração, eu trato ele com metformina e com maleato de enalapril todo dia, para controlar o órgão, o coração, o funcionamento do coração. Agora, o homem interior, esse segundo coração aí, eu uso todo dia a Bíblia, que é por onde eu vou controlar, por onde eu vou trabalhar com o órgão. Então, assim, tem esse órgão e tem esse sentido metafórico, essa parte material
que coincidiu o nome coração. Talvez eles usaram o nome coração pela importância do coração dentro do homem, do organismo, do corpo humano, né? Quando cessam as suas funções, a pessoa está morta. Então, também quando esse homem interior, esse símbolo de coração, ele usou o mesmo nome por causa da importância. Mas não quer necessariamente, os dois não estão necessariamente, não é que tudo o que acontece dentro desse homem interior está dentro daquele órgão. Né? É a importância dos dois que, na antropologia da Bíblia, eles usaram o mesmo nome, tá certo? Então, podemos até dizer que seja um segundo coração, um coração físico e um coração fictício, tá bom? Então, hoje você já sai da aula no lucro. Você começou essa aula com coração e sai com dois, tá certo? Um coração físico e um coração metafórico, certo? Então, vamos falar e vamos estudar esse coração no homem interior. Vamos estudar o que a Bíblia tanto faz, quais são as funções do coração desse homem interior. Então, eu pus aqui, eu vou pegar esse desenho aí do homem interior, esse coraçãozinho aqui, vou trazer ele para a tela aqui, tá certo? E vou colocar para você algumas coisas que acontecem nessa parte imaterial do homem. Ela está presente em todos os seres humanos. Então, todo ser humano tem uma mente, tem emoções, tem a vontade, a volição, tem os desejos, tem os instintos, tem os sentimentos, tem a consciência, tem as paixões. Veja quanta coisa imaterial a Bíblia chama de coração. Essas operações, essas funções humanas todas estão dentro, são imateriais, elas não são físicas e elas estão presentes em todo ser humano, tá certo? E na Bíblia você acaba, dessas coisas, elas cruzam a linha. Então, por exemplo, os desejos podem estar, tem lugares que fala do desejo da mente, e tem lugar que fala do desejo que ele está dentro do coração. Então, a Bíblia não é um documento científico que categoriza cada item dentro do ser humano. A Bíblia é um livro espiritual e ela não está preocupada com caracterizar, com definições, com classificações antropológicas. Mas a Bíblia vai citando essas coisas na experiência dos indivíduos e nem sempre elas são muito organizadas. Por exemplo, eu separei o desejo. Aqui, o desejo ele pode caber tanto na mente, tem lugar que está lá, e tem hora que o desejo está no coração. Mas eu deixei ele separadinho aqui, porque ele é o foco da cobiça. Eu vou falar dele já já, eu preferi deixar ele separado, uma vez que essas coisas interagem e não existe assim uma definição, uma distância muito clara entre elas. Então, esse aqui é um retrato do homem interior, a parte não material do homem, que constitui todo homem, tem essas funções operando dentro dele, e nós estamos resumindo aqui, de certa forma, a Bíblia resume numa coisa que se chama coração, tá certo? Então, esse homem interior, eu vou pegar aqui só 2 exemplos ainda para abrir um pouco aqui o menu de 2. Eu pus do lado de cá mente, pus do lado de cá emoções e sentimentos. Então, dentro da mente, você tem também uma série de operações lá dentro. Na mente, você tem pensamento, meditação, a razão, o arrazoamento, a lembrança, a percepção, os desejos, a imaginação, o propósito, visões, disposição, sabedoria, consciência, etc, etc, etc. Isso é mais ou menos a parte intelectual. Nas emoções, nós temos e sentimentos, nós temos temor, fé, amor, obediência, ódio, cobiça, engano, adultério, dúvida, orgulho, rebelião, pesar, etc. e etc. Então, você olha aqui, só para te dar um exemplo de como é grande e vasto esse assunto, como ele é complexo, né? Pensando que isso
tudo compõe o homem. Então, o homem é o conjunto de todas essas coisas que são imateriais, mas que existem na sua constituição enquanto ser humano, né? E o problema nosso, e por isso nós estamos estudando, é esse aqui, ó, pecado. O pecado, ele abarca todas estas funções. O pecado corrompeu todas essas funções dentro do ser humano, tá certo? Então, nós vamos ver que essas coisas, assim, eu costumo, quando eu vejo esse slide, eu lembro do roteador aqui do meu computador, lá na entrada, tem o roteador, tem uma porção de luzinha que fica o tempo todo ali acesa, piscandinho e tal, né? Eu não sei nada, eu sei que cada luzinha daquelas tem uma função específica para me conectar. E aqui, cada uma dessas funções, elas trabalham simultaneamente. Ao mesmo tempo, todas essas condições estão operando dentro de nós. Dependendo da situação, algumas mexem mais do que outras, algumas ficam naquela situação mais adormecida, mas todos esses ingredientes, todas essas funções, elas fazem parte do homem interior, que na Bíblia é chamado de coração, tá certo? Muito bem. Tendo dito isso, deixa eu ver o que eu tenho uma coisa a mais para dizer aqui. Espera aí. Eu quero falar ainda para vocês sobre algumas passagens do coração. Eu escolhi algumas, são poucas, porque tem 940, afinal, né? Eu escolhi umas poucas aqui para dizer para você que no coração, nessa parte nossa imaterial, tem algumas coisas que são ruins e algumas coisas que são boas. Então, eu vou ler com você alguns versos aqui na tela. Olha comigo aqui. Ó. Jeremias fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Como compreendê-lo? Percebe? O coração está fazendo com a gente aqui. Como compreender? É como uma doença incurável. Os desejos pecaminosos, fala Paulo lá em Romanos, os desejos pecaminosos do seu coração. E ele menciona como um desejo pecaminoso do coração a impureza sexual, certo? Depois, nós temos, Isaías fala assim: este povo, falando de Israel, me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O que ele está falando? Que é no coração que se assenta o temor e se assenta o louvor ao Senhor. É no coração que nós temos que olhar e louvar a Deus. Não é de lábios, não é mecanicamente, e a gente tem que pensar nisso, tá certo? E depois ele fala mais o seguinte, que aqui naquela pregação que Pedro fez, e para os judeus, e foi muito duro com os gentios lá, com os judeus lá que crucificaram Jesus, ele deu uma dura, aí os judeus perguntaram, ele cita lá em Atos, os seus corações ficaram aflitos e perguntaram para Pedro: o que faremos? E Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então, a conversão também ocorre no coração, nessa parte material do homem. Em Efésios, capítulo 3, Paulo fala assim, que Cristo habite ricamente em seus corações. Então, de alguma forma, espiritualmente, o lugar de habitação de Cristo é nessa parte do homem, no coração. Depois, em Timóteo, ele fala assim, o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Ora, um coração puro é aquilo que nós buscamos. Uma boa consciência também, e uma fé sincera. Esses ingredientes todos estão abarcados dentro do coração, tá certo? Então, quando a gente chega aqui, nós precisamos parar e nos perguntar se a gente, como é que anda o nosso coração, né?
Então, tem coisas boas acontecendo, tem pecados lá dentro, tem, enfim. Essa é uma fotografia, vamos dizer assim, uma radiografia lá de dentro do nosso coração. Tá bom? Eu vou dar um break aqui e vou pedir para vocês, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente avançar, porque a gente vai estar caminhando para discutir a cobiça, né? Sobre essa apreciação da constituição humana, sobre o fato de que a tentação vem do homem e não de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. A Alba. Isso. Quando fala sobre a carne, por exemplo, lá em Gálatas, ele também está falando de coração, né? Aqui o coração é mais, como a gente está falando das funções. Quando fala da carne, a carne é o nome que ele dá para o coração já totalmente corrompido e deteriorado, né? É a ação do pecado dentro dessas funções, tá certo? Mas são bem similares, mas não são idênticos, tá bom? Mais alguém? Então vamos para frente, já que vocês estão contentes, satisfeitos, vamos lá, vamos voltar aqui, vou compartilhar com vocês a tela, tá vendo aí? Vou avançar a tela agora, tá? Agora eu vou falar da influência dos pensamentos, né? Veja bem, a cobiça, que foi traduzido ali no livro de Tiago, são maus desejos, né? É um impulso que está no ser humano. Mas, para a cobiça, esse desejo acontecer, a antessala da cobiça, elas são os pensamentos. Então, a palavra de Deus fala algumas coisas sobre o pensamento na vida humana, tá certo? Então, vou ler alguns versos com você aqui. Olha, por exemplo, Jesus falando: conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Olha que indagação incrível essa de Jesus, né? Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Então, o pensar, ele tem esse viés da maldade, do pecado que já faz parte da nossa natureza humana. Depois, Jesus fala assim, aqui Jesus faz um discurso terrível aqui em Marcos 7. Ele fala assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aí, esses males vêm do interior do coração. Ele disse lá no começo. Então, a visão de Jesus com relação ao coração humano, ela é assim, descreve coisas difíceis da realidade que nós enfrentamos e com as quais nós vivemos. Jesus, ele não abranda esse discurso, certo? E, indo mais para frente, eu queria falar algumas coisas dos pensamentos. A gente começou a falar dos pensamentos, né? Imagine você sendo cristão, o que você faz com esses pensamentos, com essas coisas, maus pensamentos, né? Então, a palavra de Deus também nos dá algumas maneiras da gente administrar, de pensar sobre o pensamento humano. Primeiro, Paulo fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, você transforma a sua conduta, você transforma a sua vida
através da renovação da mente. Veja o poder do pensamento. Você precisa pensar certo para agir certo, tá certo? E se você pensa errado, a ação vai sair errada, certo? Você viu que lá em Tiago, nós lemos ele falando assim, né? Que no verso 14 ele fala assim, que é tentado cada um é tentado pelo próprio mau desejo, que é a cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, então, a antessala do desejo, do mau desejo, a antessala é o pensamento, é a câmara onde as coisas são trabalhadas. Mas a renovação da mente vai transformar da mesma forma o estilo, a conduta de vida de cada um, tá certo? Depois Hebreus fala assim, que a palavra de Deus é eficaz e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, os pensamentos, as intenções têm que ser confrontadas com o que Deus pensa. Se você tenta e pretende mudar seu estilo de vida, é confrontando a palavra de Deus com as intenções e os pensamentos. E aí você pode trabalhar a mudança dentro de você. Nós precisamos reeducar, nós precisamos purificar a nossa mente, que ela foi deturpada pela interferência do pecado. E sem a palavra de Deus, não há como a gente fazer essa mudança, tá certo? E depois ele fala assim, atente bem, Paulo dando conselho para Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Atente bem para a sua própria vida e a doutrina. Vida, doutrina. Atente bem. Pense nessas duas áreas. E comece a pôr em prática uma mudança no seu estilo de vida, né? Mas essa reflexão vem lá nos pensamentos. E depois ele fala assim, ele está falando sobre o justo no Salmo 1, né? Ele fala assim, que a satisfação do justo está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí já fica uma dica boa para nós, né? Ser justo, santificação, que ele fala aqui, é através da meditação na palavra. A meditação é uma palavra estranha para o ser humano do século XXI. Nós não temos tempo para meditar, nós temos tempo para fazer e para jogar joguinho no celular, para fazer coisas no celular, mas a gente não fecha para balanço, a gente está sempre com a mente ocupada. E o que ele diz aqui é de estar meditando dia e noite na lei do Senhor. Então, esse conjunto de coisas, nós podemos ver que o pensamento é que vai gerar, vai nos levar à ação futura, tá certo? Agora, com isso em mente, tendo isso em mente, eu queria falar com vocês como que nasceu a cobiça, tá certo? Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 6. Eu pus aqui na tela também, Gênesis capítulo 3, verso 6, ele fala direitinho como nasceu a cobiça ali com a Eva, tá certo? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha que incrível, a mulher viu e aí ela está razoando, está pensando na cabeça dela. Parece agradável ao paladar. Aí ela olha e fala, nossa, que fruto bonito, né? Que coisa linda, né? É atraente aos olhos. Puxa, ela é desejável. Você vê que aqui, nesse processo, o diabo não fez nada.
o diabo, nos versos anteriores, ele ficou chavecando ela, né? Mentindo, distorcendo sobre Deus e tal, mas ele não interfere. E a Eva, nesse momento, até ela achar ter isso no desejo, ela era uma pessoa pura e santa, tinha sido criada por Deus, ela não tinha pecado dentro dela. E mesmo o desejo, que é um impulso dentro do ser humano, não tinha um viés de pecado. Então, ela até ali, ela não pecou, apesar de toda essa consideração que ela fez aí em torno da fruta, lá do fruto proibido, mas chegou uma hora, ela tomou e comeu. E aí ela pecou. Então, esse salto que ela deu, que causou o dano, que causou a grande destruição, tá certo? Até ali, estava na área da mente, por isso que eu vim falando com você que a mente é muito importante na nossa vida. E até o desejo, até aquele momento, o desejo dela, ela não tinha que fazer aquilo. Aí ela tomou, ela comeu e deu ao seu marido, né? Lacônico, né? A maneira, deu para o marido e o marido comeu também. Ele não repete esse processo aqui. É o que está acontecendo na vida de Eva. Então, o que acontece? Eu queria fazer uma análise com você. Eu trouxe o coraçãozinho do homem interior aqui e falar com você o que aconteceu com Eva lá, está no campo dos desejos, tá certo? Campo dos desejos. Até ali a Eva não tinha pecado, a Eva podia pensar o que quisesse, seu pensamento era puro e santo e neutro. Então, o desejo ele pode ser neutro e o desejo ele pode ser recomendável na condição do homem. Então, o que era um desejo neutro? A Eva estava lá e falou, eu estou com vontade de comer siriguela. É um desejo. Ir lá, pegar a fruta, comer. Ela não é moralmente nem bom nem ruim, percebe? É um desejo genuíno. Eu quero tomar banho no rio. Naquela época os rios não eram poluídos, então podia fazer isso. Desejo neutro. Moralmente não tem nenhum impacto na vida dela. Mas depois tinha desejos que eram recomendáveis. Tinha um bichinho lá que estava machucado, ou estava para parir, ir lá socorrer e ajudar, era um desejo recomendável. Encontrar-se com Deus todos os dias no cair da tarde era um desejo recomendável. Isso era a vida da Eva antes de pecar, tá certo? Aí eu estou pondo aqui os desenhinhos aqui para você. Então, esse aqui é o desejo, esse desejo é um impulso, esse é um impulso bom e um impulso neutro. E agora vão acontecer, eu vou pôr graficamente aqui de uma maneira bem simples, o que está acontecendo com Eva. Antes do pecado foi o que eu falei. O desejo ele era ou neutro ou recomendável. Tudo era bom. Moralmente não havia nada que acontecer. Mas depois do pecado vai entrar um novo elemento dentro do desejo humano. Esse elemento é a cobiça, é o desejo reprovável, certo? Então, a cobiça, ela deturpou o desejo humano, tá certo? Ela se tornou um mau desejo, ela se tornou reprovável. Isso, um impulso reprovável, tá? Então, o que aconteceu? Vamos fazer um olhar espiritual nesse versículo aí, né? O que Eva fez? Qual que foi a gravidade do pecado de Eva? Em primeiro lugar, a Eva, ela afrontou a Deus e desobedeceu uma ordem direta dele. Você come de tudo, você pode fazer o que você quiser, mas não coma. Então, para ela comer do fruto, ela afrontou uma ordem direta de Deus. Ela também agiu dolosamente. Ela agiu à revelia de Deus. Ela agiu às escondidas de Deus. Tanto é que depois, quando Deus veio
depois do pecado pela primeira vez, eles se esconderam, tá certo? Então, ela foi dolosa na maneira de agir, nesse impulso que ela deu vazão. Depois, ela roubou de Deus algo que lhe pertencia. Aquela árvore era de Deus. Ela não podia ter roubado o fruto da árvore. Então, o conhecimento do bem e do mal, que pertencia a Deus, ela roubou para si. Ela tirou alguma coisa que pertencia a Deus. Fazendo isso, ela defraudou a sua natureza humana, que era pura e santa, e a tornou corrompida. Quando ela defraudou essa natureza, quando ela deu esse pulo, quando ela desobedeceu, quando ela pulou essa proibição de Deus, ela danificou a pureza e a santidade dela. Tá certo? Isso está contido na cobiça dela ali. Ela levou seu marido a se corromper com o mesmo pecado. Ela deu para ele e ele comeu. Ele fez, Gênesis não estica a conversa, simplesmente que ele comeu. Então, os dois ficaram com a mesma natureza humana naquele momento, corrompida, tá certo? E ambos replicaram a natureza pecaminosa da raça humana. Só existiam os dois estão com essa natureza violada, estão com essa natureza carregada de pecado, e ao replicar a prole, a sua prole já carregou essa natureza. Então você veja que as coisas aqui, apesar que elas são escritas de uma maneira simplória, o conteúdo que está por trás desse pecado de Eva, ele é muito, muito danoso. E aí eu pus aqui, eu fiz nesse desenhinho, você viu que eu desloquei aqui o desejo aqui para fora, para colocar aqui nessa imagem a cobiça. Então, o que você tem aqui nesse desejo? Você tem os desejos que ainda continuaram no homem. O homem ainda tem desejos neutros, o homem ainda tem desejos recomendáveis, mas o homem passou a ter um desejo mau, que se chama cobiça. Tá certo? Esse desejo mau é um parasita que se alojou na natureza pura e santa criada por Deus. A cobiça foi a contribuição de Eva para a criação de Deus. A cobiça não faz parte da criação de Deus. Por isso que o Tiago está falando aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um tem a sua própria cobiça, cada um tem essa distorção, cada um tem um pedaço desse parasita agregado aos seus desejos, tá certo? E daí ficou aberto o portão para o diabo, daí ficou aberto a vida humana, a criação, ficou exposta, escancarada para o diabo entrar. E quando nós formos, e vamos ler daqui a pouco alguns versos da Bíblia, tem uma porção de pecados que são mencionados, eles vão entrar aqui, pela cobiça. No entender de Tiago, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, tá certo? Então, eu vou ler aqui alguns versos para vocês sobre como a Bíblia trata a cobiça, tá certo? Vocês vão ver que não são coisas boas que a Bíblia fala. Primeiro, lá nos 10 mandamentos, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, aqui cobiça é proibido, tá certo? Diversas áreas aqui. Depois, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, novamente se referindo aos 10 mandamentos, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, assim, na parte espiritual, o adultério já aconteceu. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se é melhor você perder parte do seu corpo do que ser todo
ter todo ele lançado no inferno, tá certo? Então, o que Jesus está falando assim? Olha, tem coisas que é melhor você não ter na sua vida, que talvez você tenha que amputar, que você tem que tirar. É uma linguagem metafórica que ele põe aqui. Então, ele fala, tem certos livros que você deve cortar, tem certos ambientes que você não deve frequentar, tem determinadas atividades que você não deve participar, tem determinadas pessoas que você não deve conviver, tem determinados sites que você não deve acessar, tem determinados programas que você não deve assistir, tem determinadas mídias que você não deve colocar, porque tudo isso são causas da cobiça e eles devem ser abolidos, eles devem ser rejeitados. É isso que Jesus está dizendo aqui, numa linguagem simples, numa linguagem metafórica. Aí ele começa aqui a falar de uma porção de pecados, vamos dizer assim, que entraram na vida por causa dessa janela da cobiça. Fala de libertinagem, lá em Pedro fala de libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, idolatria repugnante. Em Timóteo, ele fala sobre por cobiçarem o dinheiro, muitos desviaram-se da fé. Depois, em Tito, ele fala, vocês estão escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja e ódio. Aqui ele fala em 2 Pedro de desejos libertinos da carne. E João fala a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. O que é a cobiça da carne? O que são os desejos libertinos da carne? São os frutos da carne lá de Gálatas. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha que lista medonha essa que é colocada aqui para nós, tá certo? Então, nós precisamos entender que esse conjunto de coisas, de pecados, né, eles passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Isso é terrível. Esse é o impacto do pecado dentro da nossa vida enquanto seres humanos, tá certo? E a palavra de Deus diz o seguinte, olha, fuja. Não é demérito você fugir. E eu fiquei até assim impressionado quando eu estava trabalhando, quantas vezes ele fala de fugir. Ele fala, por exemplo, para fugir fugir da corrupção que há no mundo, né? Pedro fala assim, por intermédio das suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornarem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, no mundo há uma cobiça latente, presente, causada pela cobiça. A corrupção latente causada pela cobiça. Mas se você participar da natureza, para participar da natureza divina, você tem que fugir da corrupção. Não dá para conviver, não dá para levar as duas coisas juntos. Na Bíblia não existe essa acomodação e a cobiça. Por isso que você tem que fugir da cobiça. Por isso que, se a cobiça nasce lá no pensamento, se ela começa a girar lá no pensamento, antes que ela se concretize, você fuja dela. Né? E aí ele vai dar uma lista. Por exemplo, em 1 Coríntios ele fala, fujam da imoralidade sexual. Depois ele fala em Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude. Depois em Coríntios ele fala, fujam da idolatria. Depois ele fala, fujam dos homens ímpios. Ele dá mais uma lista de pecados. Para falar dos homens ímpios, ele diz assim, saiba disso, ele está falando dos nossos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Afaste-se. Fuja destes. Tá certo? Então você vê em tudo isso o quê? Que a cobiça ela é muito grande, ela é terrível. Existem muitas formas de pecados que são gerados, são colocados aí pela cobiça. São vários versos, como nós vimos, fuja dessas coisas, tá certo? Para quê? Para você preservar a sua pureza, tá certo? Mas existe, graças a Deus, o contrapeso espiritual. Existe o contrapeso espiritual, tá certo? Então, em Gálatas nós lemos assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Cobiça, desejo, cobiça. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se você pertence a Jesus, esses pecados, essas coisas não podem estar vivas, não devem ser mantidas vivas dentro de você. Paixões e desejos. Viva pelo Espírito. Então, o antídoto da cobiça, o antídoto do pecado, que é o Senhor que domina a nossa vida, é o Espírito Santo, tá certo? Depois, ele fala assim: se o Filho vos libertar da cobiça, do pecado, vocês serão livres. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, existe um contrapeso do pecado que domina a vida com a justiça. E a boa notícia é essa: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. Ainda bem, né? Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Portanto, não tem desculpa, né? Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que verso maravilhoso. A tentação ela não é sobre-humana. Você não é tentado além das suas forças. Deus prepara um escape para nós. Isso tudo é uma boa notícia de como Ele nos protege. Então, nós temos todo um universo dentro desse nosso ser espiritual, com pecados e maldades que nós carregamos por anos, vida fora, e nós temos aqui um contrapeso que é dado pelo Espírito do Senhor. Então, aqui, de novo, volto no desenhinho nosso, que é o homem interior, e ali já acoplado está a contribuição humana, que é o pecado da cobiça, que é a porta de entrada do diabo, tá certo? Então, todas essas atividades do ser humano, nós temos agora esse confronto entre o Espírito Santo e o pecado. E aí nós precisamos ser claros o seguinte: quem é que vai estar dominando o nosso homem interior? Ou quem é que vai estar dominando todas essas atividades dentro do nosso coração? Quem é que vai estar dominando a mente? É o espírito ou é o pecado? As emoções, a vontade, os desejos, os instintos, sentimentos, paixões, consciência. Nós precisamos aqui ter isso em mente. Existem as duas realidades. Existe, então, um confronto para aquele que recebeu o Senhor Jesus como Salvador. O pecado, a cobiça aqui no cantinho do desenho, ele não vai mais desaparecer, ele faz parte agora da nossa natureza humana. A cobiça está ali alojada, é um vírus que se acoplou ali, é um parasita que está acoplado na nossa natureza humana, tá certo? Então, é por ali que entra o mal, e dentro de nós agora, o pecado não reina mais soberanamente que fazia, enquanto nós não conhecíamos a Cristo. Nós antes não tínhamos nada que nos refreasse
a cometer pecados e nem víamos porque não deviam fazer. Mas agora tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um freio que retém, que contém, que impede o pecado, tá certo? Dá para você ver se alguém tem alguma colocação para fazer algum comentário. A pergunta diz assim: a recomendação da palavra para fugirmos implicaria na realidade que na vida jamais terei uma vitória definitiva contra a cobiça? Né? Então, eu tenho que fugir e é o seguinte, como eu disse para vocês, que eu encaro o seguinte, que a cobiça, ela é como é que eu conheço? Um vírus, né? É um parasita, né? E ela faz parte agora da nossa natureza humana. A cobiça, nós não podemos negar, ela está lá. E a cobiça, ela, como o desejo, ela é um impulso. A cobiça, como um desejo, ela é um impulso muito forte. A cobiça, quando ela se manifesta, ela vai tomar conta, ela vai escravizar o ser humano. Então, ela começa ali, alguma coisa, é como você está criando uma fera, um pitbull, que fica ali do seu lado da sua cadeira, você faz um agrado na cabeça dele, faz um carinho nele, mas, inexplicavelmente, em alguma hora, a cobiça se manifesta e se torna uma fera. E ela vai dominar todas as outras áreas da vida. E quanto mais ela domina as áreas da vida, você vai sendo escravizado por ela, você vai ajeitando a sua vida em torno dela. E você vai ficar vivendo em função dela. Tá certo? Então, a verdade é que a cobiça, nós temos que manter ela, já que nós não vamos eliminá-la, já que nós não podemos ignorá-la, nós temos que ser cuidados, nós temos que nos protegermos dela. Então, eu diria para você que a cobiça, ela tem que ser controlada, ela tem que ser policiada constantemente. E eu tenho que mantê-la acorrentada, já que é um pitbull, e que em momentos inesperados ele vai pular e vai fazer o mal, eu tenho que manter ela acorrentada na cruz de Cristo. Eu preciso estar atento para aquilo que é o meu perfil de cobiça. Nós lemos aqui uma série imensa de pecados. E pode ser que o pecado, cada um tem a sua cobiça, a sua própria cobiça. Pode ser que a sua cobiça não seja a minha cobiça. Mas a minha cobiça, eu tenho que mantê-la detida, contida, presa. E eu não posso deixar ela ganhar espaço dentro de mim. Disso é que eu tenho que fugir. Fugir é não conviver com ela perigosamente. Fugir é não dar espaço para ela tornar para cima da minha vida e fazer dela, fazer com que eu peque, porque o pecado vai me levar para a morte. Então, é fugir no sentido de proteger-me da cobiça, que é um mal que faz parte da minha natureza pecaminosa, mas que em momento nenhum eu posso deixar que ela se manifeste, porque vai causar um dano muito grande, tá certo? Então, é nesse sentido que nós devemos pensar, que eu entendo, né, que a gente deve fugir da cobiça. É aquilo que a gente insiste tanto e a gente fala o tempo todo eu creio que a gente tem essa mensagem no seio da igreja de diversas formas, que é essa questão da gente viver na dependência, de deixar Deus
o agir de Deus, né? Paulo, nesse mesmo texto, Paulo fala assim, lá em Romanos 7, depois, quem tiver interesse, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu detesto, eu acabo fazendo, né? Então, ele reconhece que existe um conflito dentro do ser humano, né? E, afinal de contas, a grande pergunta é essa: quem é que vai dominar a nossa vida? No tratamento bíblico, que fique claro, não existe, não dá para ficar neutro. Ou você vai estar sendo controlado por essa natureza pecaminosa, ou você vai estar sendo controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia não acomoda uma área neutra. E me parece que tem muita gente hoje que isso é um equívoco de doutrina, eu diria. É falta de ler a Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você pode viver sem um e sem outro. Sem o Espírito, mas também sem a tentação da carne. Tá certo? Não existe esse campo neutro. Nós precisamos ser humildes, reconhecer isso. O fugir é uma postura de humildade, é uma postura de falar, por exemplo, a minha cobiça é ser elogiado, eu gosto da fama, eu gosto de ser badalado pelas pessoas, eu gosto, né, de inflar o meu ego. Então, tem gente que é assim, tem gente que é assim na igreja, que gosta de inflar, de ser elogiado, de ser badalado pelos outros, e se eu sei que esse é o meu mal, essa é a minha cobiça, eu tenho que mantê-la controlada. Eu conheço a história de um homem que ele era um homem trabalhador, gente séria, gente direita, cuidava da família, trabalhava simples, operário, cuidava dos filhos e tudo mais. E ele começou a ser tentado por uma mulher. E ele começou a se encantar por essa mulher. E a cobiça foi subindo. Aí ele começou a ter encontros com essa mulher. Aí ele começou a ajeitar a sua vida em função daquela mulher. Já não dava mais assistência aos filhos. Já não cuidava tanto da sua mulher. A cobiça foi tomando conta. O passo seguinte da cobiça começou a tomar conta do orçamento dele. Já não tinha mais dinheiro para as necessidades da família. Já não cuidava mais da família. A cobiça tomou conta dele e ele ficou cego. Ele não conseguia mais se separar. Ele não conseguia mais esconder a nova situação que ele estava vivendo. Saiu de dentro da igreja por uma decadência muito grande. Saiu da igreja. Só fez aumentar a decadência. E daí, não muito tempo, morreu. O que é isso? Isso aí é a aplicação de Tiago, que nós estamos lendo aqui, gente. Ele está falando assim, a tentação da sua cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. A cobiça é uma isca. A cobiça, ela te arrasta, ela te seduz. Isca, tá certo? E ela dá luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Esse é um exemplo típico. Então, eu diria para vocês que a gente precisa dar o devido valor. A gente precisa reconhecer o papel, a gente precisa conhecer esse parasita que existe e mantê-lo acorrentado na cruz de Cristo. Tá certo? Senão, se você mantê-lo solto ali, em qualquer momento, ele explode, se impõe e vai engolindo os desejos, vai engolindo a mente, vai engolindo os sentimentos, a vontade, e vai tomar conta do indivíduo e vai escravizar o indivíduo. E isso é justamente o que a Bíblia não quer que aconteça. Então, nós precisamos lutar com isso aí. Fiquei meio na dúvida na sua explicação sobre o pecado de Eva. Porque eu sempre entendi que o que tirou Adão e Eva do paraíso foi o fato de você ter comido o fruto da árvore, né? E pela sua explicação de Tiago,
ficou meio. Eu entendi que a cobiça e mais o fato de ter comido a árvore que Deus mandou não comer. É isso ou é só a cobiça, o pecado de Adão e Eva no começo? Qual que é, para eu me situar? Eu fiquei meio confuso com essa explicação. Bom, a cobiça que eu estou tentando falar para vocês é o fato, é esse impulso. A Eva tinha todos os dados na mão, tinha toda a informação na mão e tinha uma outra informação. É proibido comer esse fruto. Então, ela tem de um lado um impulso, do outro lado ela tem uma proibição de Deus. E ela traspassa essa proibição de Deus. Ela ignora. Aqui que nasce a cobiça. A cobiça é esse desejo de Eva se tornar mal. Ela está misturando o desejo dela com a proibição de Deus. E isso surge a cobiça. Tá certo? Essa mistura, a desobediência com o desejo. Você pegar o desejo e a desobediência a Deus, mistura os dois, surgiu a cobiça. A cobiça é no coração humano. O pecado é pelo corpo. O corpo humano, aquele bonequinho lá, ele é o executor da cobiça, tá certo? É o pecado humano que executou o ato ali da cobiça, que foi o comer, tá bom? Eu estou achando bem interessante esse estudo, na verdade, porque a gente tem visto alguns pastores pregando, né, de que quando você recebe Jesus, então você, a partir daquele momento, você tem todas as características de Deus e que você começa a viver aqui, né, a super graça, vamos dizer assim, né? E com esse estudo a gente consegue perceber assim, que não é bem assim, né? A gente vai se santificando, né? Para o dia que a gente realmente estiver com Deus, né? Então, acho que é um estudo assim, bem interessante para a gente avaliar essa nova doutrina que está sendo colocada aí por alguns pastores, né? Exatamente. Eu acho que, às vezes, nós somos muito otimistas e muito apressados sobre o poder humano, sobre o pecado. E nós precisamos tratá-lo com a devida consideração. Por exemplo, nós devemos pensar que ninguém zombou. Lá, eu acho que lá no livro de Judas, eles não menosprezaram o diabo, que estava disputando ali também o corpo de Moisés, né? Eles não diminuíram a condição do diabo. Eles reconheceram que o diabo é um perigo latente que provoca todas essas situações. Ele está por trás de todas essas situações humanas. E nós precisamos ser humildes, porque a gente fala o tempo todo, a gente tem que ser controlado pelo Espírito, a gente tem que ser dominado pelo Espírito, a gente tem que enfim, deixar o Espírito dominar dentro de nós. Mas isso é um dia a dia, isso é ação por ação, isso é situação por situação. Essa é uma dependência constante e firme. Agora, não é na minha... Quer dizer, é o Senhor que tem que trabalhar isso em mim, porque eu ainda carrego uma natureza pecaminosa. Até o fim, até o dia que o meu corpo for transformado, eu tenho essa maldade, ainda que ela esteja dormente, ainda que ela esteja ali contida, ela pode, a qualquer momento, se manifestar. Então, eu tenho que estar sempre preso e submisso a Cristo para não correr esse risco, né? E mantê-lo ali sobre as regras. Eu acho que é isso que a Bíblia diz. Olha lá, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, coisas do alto. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão
que se levanta contra o conhecimento de Deus. E agora? E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E eu pus aí no vermelhinho o fruto da nossa lição. Levamos cativo todo pensamento e desejo, ou todo ser humano, se você quiser, para torná-lo obediente a Cristo. Então, o pensamento cativo e obediente a Cristo é o que vai impedir os pecados da natureza humana de serem cometidos. E é aí que nós temos que cultivar a nossa força, a nossa vida espiritual, né? A presença do Espírito em nós envolve isso, tornar, ele fala, levamos o pensamento a Cristo. Então, dada qualquer situação, agir naquela situação com a presença de Cristo do lado. Como é que ele faria isso? Como é que ele está me aconselhando a fazer isso? É isso que nós temos que fazer. Eu acho que esse é um grande segredo da palavra de Deus e como a gente domina a nossa natureza pecaminosa. Aí, lá em Filipenses, nós temos lido isso, o pastor leu, acho que domingo passado, o outro. Irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, amável, de boa fama, tudo que houver algo excelente, digno de louvor, pensem nestas coisas. É você ocupar o seu pensamento, não segue o exemplo de Eva, que ela ficou alimentando no pensamento dela, considerando no pensamento dela coisas que levaram ela ao pecado. Então, nós sabendo todas essas listas de males, de pecados que estão na Bíblia, elas não são por acaso, elas não estão lá por acaso. E nós precisamos falar, nossa, quanta coisa eu posso. Então, se nós temos que dar o foco no positivo, que é essa lista aqui que Paulo está colocando, e ver como nós podemos pensar nessas coisas, cultivar coisas boas. É aí que eu digo para você, de repente, nós temos que deixar de assistir determinados programas. Essa semana, para poupar nosso coração, nós decidimos não assistir um jornal. Nós não assistimos a notícia lá de determinado canal, porque a gente ficava com o coração batendo, de raiva. Não era de compaixão, era de raiva. Então, não assisto, eu tenho que me proteger. Se você sabe que a sua área, você é vulnerável na área sexual, você vai assistir filmes que têm insinuação sexual. Se você sabe que a sua área é a área da cobiça do dinheiro, você vai assistir filmes que provocam o desvio, a ganância, o roubo. Você vai assistir. Então, nós precisamos proteger a nossa mente. Depois, pois vocês morreram. Sinto muito dessa notícia para vocês. Pois vocês morreram. E agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertencem à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Olha que verso incrível, né? Ele fala, você morreu, Cristo vai se manifestar, você vai se manifestar com Ele em glória. Façam morrer. O que quer dizer façam morrer? Está vivo, né? Façam morrer o que pertence à natureza terrena. Como que você faz morrer? Por inanição, não alimentando, não dando milho para o bode, como se diz, tá certo? Então, se você tem na sua natureza terrena, moralidade sexual, impureza, paixão, tralá, e toda a lista de pecados que nós já falamos, faça isso morrer. Deixe isso, não alimente isso. Fuja disso. E você vai estar poupando, você vai estar se livrando de muitos pecados. E aqui é o grande ponto, viu, Sueli? É o desfecho. Ele fala assim, irmãos,
Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o perecível. Então, o que é perecível não pode herdar o imperecível, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. O que é isso? Isso, ele está falando do fim dos tempos. Isso, ele está falando da volta de Cristo. Isso, ele está falando, o capítulo 15 de Coríntios fala sobre a ressurreição. Quando o que é corruptível vai se tornar incorruptível, quando o que é mortal, que eu tenho que ir pondo para morrer, se torna imortal. Então, é só quando o nosso corpo for transformado, isso só com a vinda de Cristo, ou quando nós formos chamados a Ele antes, é que nós vamos fechar esse programa, essa condição. Mas até lá, é muito trabalho, irmãos, é muito suador. É por isso que a gente tem que cultivar a vida espiritual. Isso que nós precisamos nos aplicar nos exercícios espirituais. É por isso que nós temos que amar a igreja, é por isso que nós temos que gostar da oração, gostar de meditar na palavra de Deus. É para não deixar o espaço vazio, que o diabo vai agradecer, vai ficar mais fácil para ele, tá certo? Quero fechar só com alguns recadinhos, sim, alguns conselhos. Vai. Ovelhinha, escuta o teu pastor, ovelhinha. Olha lá os conselhos. Proteja a sua mente de maus pensamentos. Fuja da cobiça nas suas mais variadas formas. Mantenha a sua cobiça cativa, presa, acorrentada à cruz de Jesus. Cultive uma fé saudável em você e na sua família. Viva no temor do Senhor e ensine aos seus o mesmo temor. Aprenda como enfrentar as tentações e a cobiça. Demos aqui uma lista. Aprenda a enfrentar. Imite os bons exemplos e seja você um bom exemplo. Quando eu falo imite os bons exemplos, às vezes a gente tem gente que tem mais estrada que a gente, né? E algumas coisas a gente precisa pedir, se aconselhar. Não é mal. Não. Esse é um patrimônio que a igreja faz, tá certo? Falar mais uma coisa que é a presença do Espírito Santo, né? A vitória virá se nós permitirmos o Espírito Santo atuando em nossa vida. O grande perigo que eu acho para nós que estamos dentro da igreja, se eu estivesse falando para incrédulos, seria uma coisa. Eu acho que o grande perigo para nós que estamos na igreja, e nós precisamos prestar atenção, é o seguinte, é querer viver uma vida dupla. Nem totalmente na mão do Espírito, mas tem um espaçozinho ali, tem uma área ali cinzenta, de algumas contravenções. Você leia a Bíblia e veja quantas contravenções o Senhor permite. Nós precisamos ser rigorosos com isso, tá certo? Nós precisamos ser sérios. Nós queremos os benefícios, as bênçãos dos céus, em todo o programa, em tudo que lá está na Bíblia. Mas a gente, às vezes, quer conviver meia boca. Meia boca não dá, mano. Meia boca não, desculpa, mas não dá. A palavra não permite que a gente seja crente meia boca. A gente mergulha ou fica lá de fora, mas não dá para ficar com o pezinho lá dentro com a fé e o pezinho dentro da água e querer preservar o resto para fazer outras coisas que nós não deixamos Deus atuar. Então, eu acho que o grande desafio do nosso como crente é esse, a gente está se purificando. Por isso eu estou falando nesses últimos dias muito sobre pureza, né? E santidade, pureza e santidade, pureza e santidade. Nós temos que trabalhar pureza e santidade na nossa vida, tá bem?